comportamentos da criança aplicados à vida cristã. Por exemplo, a criança chora por comida, a criança é inocente, a criança é sensível, e nós estamos no item a criança é humilde. Começamos pontuando alguma coisa, mas tem algo mais ainda, irmãos, a falar sobre a humildade. Sobre a humildade, nós vimos se vale a pena ser humilde. Pontuamos alguns textos sagrados para frisar, e hoje nós vamos ver algumas recomendações bíblicas sobre a humildade. Então, Efésios capítulo 4, abra a sua Bíblia aí, por favor. Eu vou ler na NVT, mas você tem a sua tradução, pode ser a ARC, talvez uma outra, mas eu vou ler na NVT para que você veja o clareamento do texto e nosso entendimento. Efésios capítulo 4, versículos 1 e 2, diz a palavra do Senhor: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Então veja, irmãos, como clareia a NVT o texto sagrado. Veja que o apóstolo Paulo, na ARC, que é a revista corrigida, ele inicia rogo-vos. Ele diz que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda, não é com quase, é com toda a humildade. Vem o restante, mas o item aqui em análise é a humildade. Então, com toda a humildade. Nesta tradução aqui, veja que ele diz que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes. Então, irmãos, veja que a recomendação bíblica, segundo a tradução da NVT, é que a gente deve ser sempre humilde, ou com a ARC, que a gente deve andar com toda a humildade. Eu penso que a gente, irmãos, tem que refletir um pouco sobre este chamado que Deus nos deu, de sermos servos e servas dele, e lutarmos para seguir isto que a Bíblia nos recomenda. Que sempre sejamos humildes, reconhecer que tudo que temos provém do Senhor. A inteligência, não tem ninguém burro, né? Isso se criou. Fulano é burro. Não, ninguém é burro, irmãos. Todo mundo é inteligente. Só que tem a questão do QI, né? Isso aí, uns têm QI mais, outros QI menos, mas todo mundo é inteligente. Se cada um pedir graça a Deus, Deus dá inteligência. Deus, ele é criativo. Quando nós olhamos as espécies de ave, a gente vai ver o número, tamanho que tem de aves nas suas espécies. Galinha, vamos falar de galinha, pelo amor de Deus. As raças de galinha que temos, cacutá, é um tipo de galinha de raça. Tem a galinha comum, né? Essa aí, poedeira. Tem o polaco, que é o pescoço pelado, e aí geneticamente vai mudando e fica com espécie diferente, vamos assim dizer, de polacos. Se a gente vai para as árvores, a gente vai ver o tanto de árvores que tem as espécies diferenciadas. Vamos pegar só uma espécie, a mangueira. Eu tenho
aqui na casa pastoral no quintal, tem um pé de mangueira. Seu Dedé tem uma mangueira bem aqui, que está bem bonita até, um bocado de frutinha. Vamos saborear aquelas terríveis. E ele tem um pé de mangueira aqui, a mesma espécie. Mas, irmãos, a estrutura dela, do tronco, é diferente. Não tem mangueira igual na sua estruturação. A espécie é a mesma, mas a estruturação dela é diferenciada. Eu tenho aqui, deixa me ver, meu, né? O que tiver meu aqui no vaso é meu. Quando eu for embora eu levo. Eu tenho aqui um pé de cajamanga não, aqui no corredor, no vaso. Aqui atrás eu tenho outro pé de cajamanga não, que eu ganhei do Prédio Calado. E tenho outro pé de cajamanga não, pequenininho, que foi o irmão daqui que me deu, esqueci o nome do bichinho, um Jorge, auxiliar Jorge, me deu. Mas são 3 pés de cajamanga não, mas todos os 3, mesmo sendo da mesma espécie, mas a estruturação dele é diferente. Se olhar para o meu aqui, vai ver a diferença que tem para o que tem aqui no balde, no quintal, a estrutura dele, mas é a mesma espécie. O que eu quero dizer com isso? Que Deus é um ser criativo. Ele criou todas as coisas de uma maneira maravilhosa. E quando criou o ser humano, Ele dotou o ser humano também de criatividade. Com isto eu quero dizer que não tem ninguém burro. Não tem ninguém burro não. A não ser de 4 patas, né? Aí a conversa é outra. Mas em termos de ser humano, não tem ser humano burro. Todo ser humano é inteligente. Uns mais, outros menos, mas todos são inteligentes. Tem gente que tem dificuldade em matérias. Eu, pelo menos, tenho dificuldade em matéria, matemática. Eu não sou muito bom, né? Eu sou conhecido como Viçosa. Eu não vou nem contar a história para vocês. Mas eu sou conhecido como Viçosa. Sou viçosense, mas estudei numa escola em Maceió, que chegou lá quando eu olhei o meu professor de matemática de Viçosa. E lá ele me apelidou como Viçosa. Mas eu sou ruim de matemática, né? Para fazer uma conta assim de cabeça, eu posso acertar. Facilzinho eu acerto. Agora, se for muita coisa aí, tem que ser na calculadora e pronto, senão não vai dar. Então, eu não sou muito bom em matemática. Mas, em outras matérias, eu gosto. Eu sou razoavelmente bom em português, não sou tão bom, mas sou razoavelmente bom em português. Sou curioso. Até porque quando a gente lê, irmãos, quando a gente lê livros e tal, a gente vai tendo habilidade. Vai tendo habilidade. Então, hoje se eu vejo uma escrita de alguém, que alguém escreve lá, eu fico olhando, tá errado isso aqui, tá errado isso aqui, tá errado isso aqui, a pontuação e tal. Eu não sou bom em português, mas dá para o gasto, dá para o gasto. A pessoa escrever Espírito de Deus com letra minúscula, não, pelo amor de Deus, não faça uma desgraça dessa não. Espírito de Deus, o E é maiúsculo e o D é maiúsculo, é Deus. Jesus com J minúsculo, pelo sangue de Cristo, isso é um pecado imperdoável que eu estou dizendo. Jesus é com J maiúsculo. Então a gente, quem lê, irmãos, ele vai pegando noção das coisas em questão de pontuação e etc. Há outras matérias que eu gosto também, né? Mas tem umas que tem dificuldade. Então, isso difere de ser humano para ser humano. Tem ser humano que é craque numa matéria, mas já em outra o negócio já capenga. Mas não tem ninguém burro. É questão de a gente pedir inteligência a Deus, né? Até estou lembrando de uma situação que aconteceu comigo, quando eu não era crente. Havia um senhor baixinho, ele já morreu, era andarilho no Nordeste, muito querido pelas pessoas, né? Pessoas faziam muita promessa a ele. E um dia ele apareceu em Viçosa, eu era pequeno, eu e minha sobrinha, irmã Silvia, e disseram, vamos acompanhá-lo, porque diz que ele não anda, ele flutua no ar, e tem que correr para poder alcançar ele. Alguns devem estar pegando quem é o senhor que eu estou falando. E eu sei que nessa caminhada, irmão, que a gente foi, eu e minha sobrinha acabou de tocar nele. Tocou nele, eu não toquei.
Com isso aí, disseram, Silvia é mais inteligente que você porque tocou em fulano. E você ficou capenga, não desenrolou não o negócio, porque não tocou em fulano. Mas não tem nada a ver isso aí, irmão. Você é crendice, né? Tolice. Mas todo mundo é inteligente. Porque Deus é um ser criativo, é um ser criativo. E Ele dotou cada ser humano de criatividade. E se nos dotou, se a gente pedir graça a Ele, Ele abre o nosso quengo e a gente faz coisas que a gente nem imagina que poderia fazer por causa da iniciativa de Deus em nossa vida. Agora, o que a gente faz não é para a gente ficar que nem um pavão. Não. Senhor, se não fosses tu, eu estava acabado. Fiz isto por tua causa, me deste condições. É a questão da humildade, sermos sempre humildes. Tem gente, irmão, que é humilde, reconhece, pai, tudo que eu tenho é Deus que me dá, mas às vezes vai melhorando de situação e a humildade vai para o beleléu. Esquece da humildade, às vezes até da sua origem, que tem a ver com humildade. Tem gente que esquece da sua origem. E eu já falei isso para vocês e falo porque está vindo a lembrança. Pastor Neco, nosso presidente de saudosa memória, né? Ele, vez por outra, dizia, na minha casa eu tenho uma máquina de costurar sapato. Vez por outra eu vou lá. Quando eu penso que eu sou alguma coisa, eu vou lá quando eu olho e digo, não sou nada. Não sou nada. Olha aqui. Hoje eu estou em uma posição elevada, mas não sou nada. Então a gente precisa reconhecer, irmãos, que tudo que nós temos, tudo que a gente conquista, é Deus que nos dá pela sua imensurável bondade. E que a gente não pode deixar de ser humilde. Temos que reconhecer isto sempre em nossa vida. Sejam sempre humildes e amáveis. Mas o que está aqui é humildade. Sejam sempre humildes. E que a gente atente para essa recomendação bíblica. Você pode morar numa mansão, mas não perca a essência da humildade de Cristo na sua vida. Você pode ser lá na frente um dos melhores profissionais aqui na face da terra, mas que a humildade de Cristo permeie sempre a minha e a sua vida. Não fiquemos com o nariz empinado, irmãos. Não fiquemos com o nariz empinado. Porque Deus dá e Deus toma. Tem gente que pensa que isso é besteira. E um dia, vem a minha memória aqui agora, aqui em Campos Frios, ou esse ano foi o ano passado, não lembro, mas vem a minha memória, que um dia eu disse aqui, irmãos, cuidado. Deus dá, mas Deus toma. Se Deus vê que você está com presepada, sem querer vir à casa de Deus, pelas coisas que Deus tem lhe dado, e você fica sem vir aos cultos, cuidado, que aquilo que Deus dá, Deus toma. Para que você se antene na situação de oi, tudo provém dele, tudo emana dele. E eu tenho que me atentar a isso. Senão, então nunca fica com o narizinho empinado. Nunca fica. Reconheça que tudo que está vindo à sua mão, de maneira justa e honesta, é Deus que está dando. E se Deus vê que você está ficando com o narizinho muito empinadinho, cuidado, que Ele pode tirar o que Ele dá, que Ele é Senhor e Ele é soberano. Vamos ver outro texto aí, irmãos. Filipenses. Outra recomendação bíblica. Temos que ser sempre humildes. Mas Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Filipenses 2 e 3. Veja o que é que diz aí. Vou ler na NVT, Nova Versão Transformadora. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém.
Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Então veja a recomendação bíblica aqui, irmãos, que devemos ser humildes. Sejam humildes. Mas veja que isso está atrelado ao início do texto. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Na arca diz assim, nada façais por contendas, ou por vanglória, mas por humildade. Então veja, meus amados irmãos, que a recomendação bíblica é que a gente não pode querer impressionar os outros. Tem gente que tem um instinto terrível de querer impressionar os outros. Olha, está vendo? Aqui o negócio. O negócio aqui comigo é desse jeito. Se eu não estiver à frente dessa situação, o carro não anda, o negócio não vai. Por quê? Eu sou o rei da cocada preta. Eu sou a rainha da cocada preta. Né? Então, se não for comigo, o negócio não anda. Anda, irmão. Anda. Quem disse que não anda? Anda. É porque tem gente que está meio assim, encruada. Mas se colocar o serviço na mão dele ou dela, o negócio anda. É só dar um empurrãozinho santo. E se o Espírito Santo der um empurrão santo, vocês se lembram de Sansão? A Bíblia diz que o Espírito de Deus impelia a Sansão até a divisa das terras dos filisteus a Israel. E o que é impelir? Impelir, irmão, é empurrar. Sansão não queria ir, o Espírito Santo, vou te dar um empurrão, mas tome-lhe um empurrão. O Espírito Santo empurrava Sansão até as divisas de Israel e os filisteus, para que ele viesse concretizar a missão de Deus que Deus tinha lhe outorgado. Então na igreja é a mesma coisa. Tem gente que só basta o Espírito Santo dar um empurrão. Só basta o Espírito Santo, peraí, eu vou impelir esse menino, vou impelir essa menina aqui para fazer esse trabalho aqui que eu quero. Agora, quando ele lhe impelir, quando ele lhe empurrar, seja humilde. Seja humilde. Seja humilde. Tem gente, irmão, que não pode galgar nada na vida, que, meu Deus do céu. É só ter uma coisinha, pronto. O nariz já ficou empinado. É só uma coisinha, já pensa que é muita coisa. Ô irmão, se a gente pudesse deixar dessa presepada, era bom. Se a gente pudesse deixar dessa presepada, seria bom. Olha, está vendo? O que adianta? Olha, eu sou formado nisso, sou formado naquilo, outro tem. O que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Não está mais entre nós, está já do outro lado. Mas eu conheci uma pessoa que sempre gostava de dizer o que ele tinha de ser formado, de anel. Eu acho que os dedos dele deviam ser tudo topados só de anel. Isso é besteira, irmão. Isso é besteira. E às vezes diz para querer humilhar os outros. Diz para humilhar os outros. Eu vou dizer um negócio para você. Não sei nem se eu já disse isso uma vez. Irmãos, eu tinha parado no ensino médio. Tinha parado. Não tinha concluído por algumas situações adversas da vida. Não tinha concluído o ensino médio. Conheci Sheila, ela terminando o ensino médio. Terminou o ensino médio e eu só com o ensino... Como é que chama agora? Pronto, fundamental. Né? Só tem o fundamental e não tinha concluído. Fiz até o primeiro ano do ensino médio, como era chamado. Eu acho que é chamado ainda assim. E eu casei com Sheila, ela formada, e eu, sem ser formado, sem ter concluído meus estudos. E os irmãos, veja que eu nunca me senti rebaixado, porque Sheila tinha concluído o ensino médio e eu não. Nunca liguei para isso. Isso aí para mim era mesmo que nada. Não me rebaixava em nada. Mas pastor, tinha que... mas houve situações e não deu.
E eu vim terminar o ensino médio, sabe onde? Em Piaçabuçu. Eu terminei o ensino médio em Piaçabuçu, ensino à distância. Eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou terminar esse terrível, que é o melhor que eu faço. Aí terminei o ensino médio em Piaçabuçu. Mas nunca me senti rebaixado, porque ela tinha o ensino médio, eu não. Também não ficava feliz porque eu não tinha terminado. O que faltava agora era só um empurrãozinho para eu terminar o ensino médio, e terminei lá, graças a Deus. Né? Terminei o ensino médio, pronto. Tem alguns cursos teológicos, mas isso aí para mim, vale só para mim mesmo e pronto. Mas tem gente, irmão, que é nariz muito empinado. Se é porque tem formatura, muitos anéis no dedo, às vezes é porque tem dinheiro, e às vezes quer menosprezar os outros. Coloca no seu quengo, Deus dá, Deus toma. Não empine o nariz não, porque Deus dá, Deus toma. Olhe para Nabucodonosor, pensando que era o rei da cocada preta, que nem um pavão, cheio de vida. Aí usa a minha linguagem, Jeová disse, eu vou te quebrar, Nabucodonosor. Quebrou Nabucodonosor pela emenda. Virou bicho. Aí ele virou mesmo, agora sim, ali virou bicho. As unhas cresceram que nem gavião ou águia, cabelo cresceu, foi comer mato que nem jumento e boi, porque ele tinha que reconhecer que Deus é Deus. Não é futuro você ficar com o nariz empinado, não. Futuro é você reconhecer, eu tenho que ser sempre humilde. Se está vindo dinheiro é porque estou trabalhando, Deus está me dando, mas se eu não agir direito, Deus dá, mas Deus também toma. Tenho formatura, mas se Deus quiser, Ele me deu condições, mas tenho muita cultura aí, mas se Deus quiser só dar um toquezinho assim, ó, já era. Você pega uma amnésia, não vai se lembrar nem como é seu nome mais na vida. Não se apruma mais. Ah, é porque eu tenho isso e aquilo. Tudo é Deus que lhe dá, irmão, irmã. Tudo é Deus que lhe dá. Seja humilde, não fique com o nariz empinado, não. Ah, eu tenho 10 carros. É Deus que deu, agora não anda direito, não. Essa doutrina tem sido deixada de lado, irmãos. E o povo está desacostumado a essa doutrina. Vocês se lembram da expressão bíblica que Deus mata e Deus sara. Ele fere e Ele sara. Ele mata e Ele dá vida. Então Deus tem o poder. Então não brinquemos com Ele. Não brinquemos com Ele. Porque se a gente brincar com Ele, é perdido. O barro brincar com o oleiro é perdido. Mas a gente precisa seguir esta recomendação bíblica de não fazer nada por contenda, nem por vanglória, querer se vangloriar, né? Como diz a NVT. Eu vou impressionar o pastor da igreja. Ixi, meu Deus, está sem futuro. Tentar me impressionar está sem futuro, irmão. Nunca tente me impressionar, porque é sem futuro. Nunca tente impressionar ninguém, porque não vai ter futuro. Agora, seja humilde. Se você for humilde, aí vai ter mais futuro do que você querer impressionar alguém para querer ser visto e tal. Isso aí é sem futuro, mas seja humilde. Vamos para outra recomendação bíblica, Colossenses 3:12. Colossenses 3:12. Olha o que diz a Arque. Tem quase o mesmo sentido da Arque, então eu vou ler na Arque. Olha o que diz a Arque. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade. Pronto. Vamos pegar a humildade, que é o que estamos analisando. Revistam-se como eleitos de Deus, como santos e amados, de entranhas de humildade. Irmão, entranhas é dentro ou fora? As entranhas ficam por dentro. As entranhas ficam por dentro. Isso quer dizer que a humildade deve vir de dentro para fora e não de fora para dentro. A humildade que vem de fora para dentro, ela é fajunta, irmão. É nojenta, é maligna.
Estão me ajudando, é maligna. Mas a verdadeira humildade, ela vem de dentro, porque ela procede de Cristo. Aprendei de mim, disse ele, que sou manso e humilde de coração. Então, a verdadeira humildade, ela vem de dentro para fora. Por quê? Cristo já está habitando em nós. O Espírito Santo também está dentro de nós. Se a Trindade está dentro de nós, o Pai também está dentro de nós, então o que acontece? A humildade, ela vai dominar a nossa vida. Ela vai enraizar o nosso ser. Ela vai dominar a nossa alma, o nosso espírito humano. E vai transparecer onde? No nosso homem exterior. Então a gente precisa se revestir, irmãos. Olha, eu estou vestido aqui, ó. Aqui, eu estou vestido, graças a Deus, com a camisa, né? Mas eu estou revestido, ó, com um paletó. Vamos lá. A camisa aqui, ela está simbolizando a salvação. Eu estou vestido com as vestes da salvação. Então, por cima eu coloquei agora o quê? Outra vestimenta, revestir. Vestir duas vezes. Então, estou vestido e agora eu estou revestido com o paletó da humildade. Sendo que por dentro, é lógico. Exterior para a gente entender, né? Então, vejamos que a gente precisa, irmãos, estar revestidos da humildade. A Bíblia recomenda, eu não sei porque a gente, irmão, não quer se revestir de humildade. Eu não sei porque tem gente que gosta de querer humilhar os outros por aquilo que o outro não tem. Não sei porque alguém gosta de querer humilhar os outros por aquilo que alguém não tem. Mas a gente precisa, irmão, estar revestido dentro com a humildade. Coisa mais linda de um crente, irmão, é quando ele é humilde de verdade. É uma coisa linda. Ele tem tudo que Deus dá, mas não deixa subir para a cabeça. Não fica soberbo, não fica orgulhoso, né? Nariz empinado. Não. Para ele tanto fez, tanto faz. Tem um conhecido nosso, né? Até a gente encontrou ele ontem. E esse rapaz, ele está bem de vida, irmãos. Rapaz, não vou dizer a situação, mas ele está muito, muito bem de vida. Bem de vida e o terrível ainda trabalhando. Tão bem de vida e o terrível ainda trabalhando. Eu acho que eu faria diferente. Mas veja, não é porque se eu não fosse, eu não estava humilde não. Mas veja que ele, mesmo de maneira excelente, mas ainda fica atrelado como um servo ao seu senhor. Como um trabalhador para um patrão. E o cabra está bem de vida. O que isso quer dizer? Ele não deixou subir para a cabeça os bens que lhe vieram. Não deixou vir para a cabeça. Não deixou subir. Está do mesmo jeito ainda. Alegrinho, terrível. Meio triste porque perdeu a mãe. Mas está alegre, está feliz. Mas ainda na mesma humildade. A gente precisa, irmãos, aprender esta doutrina e viver esta doutrina bíblica de estarmos revestindo entranhavelmente da humildade de Cristo. Vamos ver outra coisa aqui, deixa eu ver a hora. Só mais um texto, tem mais outros aqui, mas vamos ver só mais um texto agora aqui. Vamos ver aqui, Romanos 12, 16. Romanos 12, 16. Eu quero ver aqui ainda aqui alguns exemplos de humildade. Romanos 12 e 16. Olha o que diz a NVT, irmãos. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde e não pensem que sabe tudo. A Arque diz: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejam sábios em vós mesmos. Veja só como as traduções, irmãos, elas chegam a clarear o nosso entendimento. Na Arque, diz que a gente não ambicione coisas altas. Olha, irmãos, Deus conhece o nosso interior.
Tem gente que não pode ter um tantinho assim na vida. Não pode ter um tantinho assim na vida. Porque para ele ou ela, pronto, já é o dono ou a dona do mundo. O dono ou a dona do mundo. Mas a Bíblia recomenda que a gente não ambicione coisas altas, mas que nos acomodemos às humildes. Isso não quer dizer que você não vai trabalhar para ter uma vida financeira boa. Não, trabalhe para ter uma vida financeira boa, equilibrada. Se tiver concurso, faça concurso. Agora estude, é lógico, né? Porque chegar lá e dizer, unidunité, minha mãe mandou escolher essa aqui, mas como sou teimoso ou teimosa, vou escolher essa de cá. Aí tu vai perder. Não, estude. Quantas pessoas, irmãos, de condição baixa, classe social baixa, que está na internet aí mostrando, pai e mãe agricultores, e o filho se formou em medicina. Quantos testemunhos tem aí afora? Eu me lembro de 2, pelo menos, que os pais eram da roça, toda profissão é digna, mas os pais da roça, e teve, com a graça de Deus, condições de ajudar o filho para se formar em medicina e outra coisa lá, né, engenharia e etc. E eu lembro de um que está na internet, que quando adentrou, uma enxada foi levando, e o pai e a mãe com eles. E a pessoa falou lá, o formando, pontuou lá, aqui está o serviço de meu pai, que me ajudou a terminar a minha graduação. Então veja, irmãos, que a gente precisa lutar para ter um meio de vida bom. Agora, estude, vai ter um concurso assim, acolá, estude, a não ser que você queira viver com um salário mínimo. Se você quer viver com um salário mínimo, é digno. Agora, irmãos, digo diante de Deus, porque eu já falei isso para várias pessoas. Quem vive com um salário mínimo, irmãos, em termos de, vamos falar na classe, né, cristã, são pessoas que realmente vivem pela fé. Porque um salário mínimo tem que tirar aquilo que é de Deus. Aí vem gás, vem água, vem energia, vem a comida, roupa uma vez ou outra perdida, que ninguém compra roupa todo mês, e ninguém quer se amostrar. Sapato não compra todo mês também, que não tem para que ficar se amostrando, né? Então, quem ganha um salário mínimo, em termos de cristão, vive pela fé. Conta-se um caso verídico de uma pessoa cristã, que quando recebia o seu salário, dizia, meu salário não deu nem para dizimar, e ainda ficou umas pendências aí. E esta pessoa conversando com alguém disse, como é que você faz? Eu vou logo pagando os meus débitos, vou pagando os débitos, e se sobrar eu tiro o que é de Deus. E a pessoa disse, faça o contrário, tire primeiramente o que é de Deus, tire o que é de Deus, e você vai pagando e veja o que acontece. Mas isso é só para quem é crente mesmo, só para quem é crente. Eu conheço casos de crentes dizimistas, que realmente o testemunho deles me deixam ainda assim muito perplexo, porque é questão de fé mesmo isso. E a pessoa fez, e aí, rapaz, tirei o que é de Deus em primeiro plano e fui pagando aí, e ainda sobrou um cascalhozinho ainda, pouco, mas sobrou. Então veja, irmãos, é só a gente ter consciência de como devemos fazer, somente isso aí, somente isso aí. Agora, se você quer ter 3, 5, 10 salários mínimos, para ter uma vida mais regalada, melhor, poder ajudar os seus familiares, então estude, faça concurso, eu quero ser isso, aquilo, outro, então vá, arroche, e você vai ter uma vida que Deus lhe permitir, abençoada, um salário bom, uma vida financeira boa, quem sabe, para ajudar os seus pais.
É porque tem filhos, irmãos, que Deus abençoa e são os tristes e não abençoa os pais. Eu conheço casos de filhos que não abençoam os pais, que os pais lutaram, ralaram para ele ou ela estudar, ser gente na vida. E quando o triste é gente na vida, esquece pai, esquece mãe, não quer saber de ajudar pai, não quer saber de ajudar mãe. Mas a Bíblia diz que Deus é justo juiz. Ele é justo juiz. Não esqueça disso não, viu? O nosso povo está muito com mimimi e está esquecendo das doutrinas bíblicas. Deus é juiz. Deus está vendo tudo. Lá na frente ele puxa o tapete de alguém. Todo cuidado é pouco. Deus está lhe abençoando, está uma maravilha. Então pronto. Agora cuidado com o trabalho lá na frente que você vai querer ter para dizer que está sendo uma bênção de Deus. Como eu já contei aqui, mas tem gente nova que não ouviu, eu vou contar. De um irmão que pediu oração a outro, ore, porque Deus está abençoando o negócio do meu filho. Olha, meu filho é um microempresário e Deus está abençoando. Oh, rapaz, que coisa boa. E qual é a empresa do seu filho? Meu filho é dono de um motel. Um dia que Deus vai abençoar um crente sendo dono de um motel, irmão. Motel. Onde é que Deus vai abençoar? E o crente disse, ainda foi pedir oração. Ore, porque Deus está abençoando. Que conversa que estava abençoando era o cão. Agora, Deus abençoar um lugar de prostituição? Não. Nem cabe na minha cabeça, nem eu vejo o respaldo bíblico, só cabe na cabeça de quem não tem juízo. Então tenha cuidado. Tenha cuidado. Porque Deus vê tudo, irmão. E a gente está esquecendo disso aí. Deus vê tudo. E estamos esquecendo disso aí. Então veja que o texto aqui diz que a gente, irmãos, não pode ambicionar coisas altas. Eu quero porque eu quero. Deus conhece as nossas intenções. Deus conhece as motivações que possam nos impelir. Por exemplo, na igreja isso não pode acontecer. Se acontecer, está errado. Mas tem aí afora já. Tem, vocês acompanham a internet, vocês sabem que tem os bar evangélicos. Tem bar evangélico. Tem as boates gospel. Tá lá, é só o solteiro ir lá, que não tem juízo, o crente vai lá e fica lá tomando um negocinho sem álcool e tal, e depois encontra uma Rebecazinha, ou encontra um Isaac, só curtida, e sabe lá Deus o que pode acontecer. A presepada aí. Ambicionando isso aí, irmão, não, Deus me guarde, queira coisa boa. Irmãos, o mundo está cheio de garotos e garotas de programa. Garotos e garotas de programa. Será? Ninguém me responda pelo sangue de Cristo. Será que no meio evangélico tem moços e moças que estão ocultamente sendo um garoto ou uma garota de programa? Neste mundo de meu Deus, Deus sabe se tem ou não. Eu quero isso aqui porque é para mim adquirir as coisas. Não ambicioneis coisas altas, ore a Deus. Meu Deus, eu quero ter. Deus conhece as motivações. Deus, e a motivação, irmão, no singular, ela pode ter um rumo certo ou pode ter um rumo errado. Cuidado se as motivações que você tem são erradas. E aí vai lhe conduzir para caminhos escabrosos. Mas se a motivação que você tem é uma motivação correta, ela vai lhe conduzir para um lugar bom, para um porto seguro. Então Deus conhece os desejos mais profundos do nosso coração. Tem um camarada na internet, irmãos, eu sigo ele. Parece que é J. Leitão, João Leitão, sei lá, é um magrelo, alvo, um galego. Que ele sai chegando perto das pessoas que estão vendendo ali alguma coisa, e aí, eu não gostei disso não sei o que e tal. Quando menos espera, aí ele pega, eu vou comprar aqui, vou lhe ajudar. Aí vai dando uns cascalhos bons para aquelas pessoas que estão trabalhando de maneira justa. E esse camarada, esse Leitão aí,
parece que é J. Leitão, sei lá, o Leitão. Pronto, João Leitão. Veja que ele pega, irmão, e logicamente que ele recebe benefícios pela a página dele. Ele recebe benefícios. Mas veja que aquilo que ele recebe, ele vai também e chega a fazer algo mais pelas pessoas. Então Deus conhece as nossas motivações. Ah, meu Deus, eu quero ser uma pessoa bem de vida financeiramente, eu quero ter isso. Aí Deus vai perguntar, mas para que você quer tudo isso aí? É para você ficar com o nariz empinado ou para você continuar humilde e fazendo algo por alguém e pela obra de Deus? E aí? Deus conhece as nossas reais motivações. Se as motivações forem verdadeiras, quando chegar lá, galgar lugares excelentes, continue humilde. Não perca a humildade de Cristo do seu coração. Agora, se as motivações forem erradas, irmãos, então você não pode ambicionar. Não ambicioneis coisas altas. Se acomode às humildes, tendo que comer, tendo que vestir. Então, glória a Jesus, está bom demais. Porque tem gente, irmão, que quando tem um pouquinho, já deixa de congregar. Deus vai abençoando financeiramente. Quando está na prova, é na igreja. Não perde um culto. Sem emprego, né? Sem trabalho, está nos cultos, está servindo a Deus com alegria, com prazer, com satisfação, com amor, está envolvido ou envolvida, mas quando Deus começa a elevar, aí a pessoa já começa a faltar culto, começa a ficar com o narizinho empinado e tal, vai. Quando menos espera, ou esfria de vez na fé, ou fica um crente desigrejado. Estou crente, mas estou crente em casa. E a ceia, tu toma onde? Não é transmitido online. Eu pego um copo logo de 150 ml, encho de suco, pego um pão, seda completo. Quando está apresentando lá, eu estou aqui, ó. Aí bota e bucha dentro. Isso aí não vale nada. Isso não vale nada. Está comendo para a própria condenação, brincando com a ceia do Senhor. Mas, irmãos, que a gente siga essas recomendações bíblicas, que a gente continue humilde a cada dia em nosso viver, que a gente, como diz aqui na NVT, aqui ó, no versículo 12, ou 16, né? 12, 16 diz assim, ó. Chega, meu Jesus. Vivam em harmonia uns com os outros, não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. Olha, irmão, tem gente que só quer ficar de perto de gente que tem dinheiro. Já pensou um pastor, irmão? Vou pegar logo a minha classe para arrebentar logo. Já pensou um pastor querer ficar de perto somente de gente que tem dinheiro? Olha, aquele crente tem dinheiro. Aquele crente tem dinheiro, aquele crente tem dinheiro. Ó, eu vou ficar perto dele. E aquele ali, que é só um salário mínimo, ou às vezes é só o Bolsa Família. Não, deixa ele para lá. E eu fico por cá que está bom demais. Eu vou ficar pertinho de uma árvore mais frondosa, que produz mais sombra, mais fruto. Está errado, irmãos. Um pastor querer ficar perto de crentes que a condição deles é bem favorável, excelentemente favorável, está errado. O pastor é para ficar perto de todos. Gente de condição humilde, como diz aqui na NVT, o pastor é para ficar perto de todos. O pastor é para ter o cheiro das ovelhas. É ele chegar perto da ovelha, pegar na mão, dar a paz do Senhor e tal. É ele estar perto do povo. O pastor ele não pode ser um exclusivista. Não, só fico com essas pessoas aqui que têm dinheiro. Essas daqui, ralé, é ralé para lá. Não, está errado, irmão. Um pastor não pode ser assim. E o que dizer de você, que não é pastor? E o que dizer de você, que só quer saber de crente que tem também condição elevada, posição social elevada, que tem cultura e tal? E você? Não, você está errado, redondamente errado.
redondamente errado. Você tem que ficar perto de todos, irmãos. Fique perto de todos. Não tenho nada contra os políticos, mas olhe, veja os políticos, certo? Né? Eles chegam perto de todo mundo. Um dia eu estava em um campo, eu, Sheila, Shelly, Semaías pequena ainda, Shelly também era pequena, Semaías era menor ainda. Nós 4 e mais uma irmã da igreja, subindo a praça principal de Jacaré. E quando a gente foi subindo, uma pessoa atravessou a rua para falar com o ex-prefeito. E quando foi falar com o ex-prefeito, a pessoa que estava com a gente disse: olha, essa pessoa que foi falar com ele é contra ele, e detona ele, não sei o que, e tal, e tal. Mas a gente subindo, e o cabra lá falar com ele, sabe qual foi a situação do ex-prefeito político? Abraçou o cara, sorriu e tal. É lógico, não estou botando tudo num pacote só. Regras têm exceções. Mas aquele político que eu conheço, ainda tenho o contato dele, vez por outro, a gente se fala, manda o versículo para ele e tal. Aquele camarada, irmão, ele era sincero. Ele falava com todo mundo. Quando ele falou com aquele camarada, ele veio ao nosso encontro e conversou comigo. Eu disse: eita, e aí, a situação lá? Ele disse: pastor, infelizmente a gente tem que abraçar a todos, os que votam na gente e os que não votam, mas temos que dar um abraço em todos. Eu disse: o senhor está certo. Errado não está, o senhor está certo. Então, se um político, irmão, com interesse ou não, Deus sabe lá, mas com interesse ou não, se eles vão lá e abraçam todo mundo, se abraça o fedorento, se abraça o cheiroso, e por que a gente na igreja só quer ficar pertinho de gente com condição mais elevada, e gente com condição humilde a gente não quer? Pessoas humildes de verdade a gente não quer ficar perto. Eu passei em um campo de trabalho, que naquele campo, irmão, eu já contei para vocês, mas está vindo a lembrança. Havia os marisqueiros que pegavam o siri, quebrava, tirava a carninha dele para fazer o filé de siri. Maravilha. Pegava camarão, limpar. Quem comeu camarão, já comprou no mercadinho, sabe a dificuldade que é e o fedor, a catinga que fica nos dedos. Daí você lava, você bota querosene, toca fogo e o fedor do triste fica lá, do camarão. Mas depois de frito, cozinhado com coco, né? A gente não esquece o fedorzinho e fica só no aroma do bichinho lá e bota para dentro com a beleza. E naquele campo tinha os marisqueiros, irmãos. E um dia eu fiquei sabendo que teve pessoas na igreja que estavam mangando dos irmãos. O povo da congregação era um povo simples, mas tinha uns talvez mais ou menos assim, e tinha outros que era cri-cri, que em todo campo tem crente cri-cri. E eu soube que ficaram mangando de alguns irmãos que trabalham como marisqueiro ou marisqueira. E alguém sentado perto daquele trabalhador, trabalhadora, o fedor do camarão batendo. E a pessoa, irmão, chega em casa, toma banho, esfrega até com aquele esfregão, e o triste fica lá. Mas veja só, eu vou para o culto adorar a Deus. Eu vou para o culto adorar a Deus. E ia, e no culto, alguém fazendo presepada. Quando eu soube, eu não estava nesse culto, aí eu disse: é doutrina. Na doutrina eu chego lá. Aí eu cheguei no dia da doutrina. E quando cheguei na doutrina, aí eu doutrinei o povo direitinho, dentro da palavra de Deus, pontuei a situação todinha e disse: isso não pode existir aqui, isso está errado. Todo trabalho é digno, está trabalhando dignamente para dar o sustento da família. E veja, irmãos, tinha pessoas que não queriam ficar perto dessas pessoas por causa. E eu sentia o cheiro, de um e de outro sentia o cheiro, mas quando acabava o culto, o que é que eu fazia? Eu chegava lá: paz do Senhor,
paz do Senhor. Às vezes um irmão chegava, dava um abraço, uma irmã de meia idade, às vezes dava um abraço assim, e o cheirinho do camarão rolando. Mas a gente tem que saudar a todos. A gente precisa falar com todos, irmãos, da igreja. Todos na igreja são de suma importância no corpo de Cristo. Todos comprados com o sangue de Cristo, remidos com o sangue de Cristo, para ir para o céu. E a gente precisa, irmãos, ter esta humildade de Cristo. Veja Jesus. Jesus andava com todo tipo de gente. Não era em conluio, não. Jesus andava, mas o andar dele era diferenciado. Era para levar a palavra de Deus. Não era com conluio. Olha, estou aqui com... Não. Chamaram ele de beberrão. Ah, isso é um comilão, isso é um beberrão. Mas Jesus andava com o objetivo de trazer as pessoas para Cristo. E não de compartilhar das mesmas presepadas que elas estavam a exercitar. Não, totalmente diferenciado. E um crente que tem a humildade de Cristo na vida, ele fala com todos, sem distinção. Dá um bom dia a quem quer que seja. Até um cachaceiro trombegando. Ele dá um bom dia. Bom dia, meu querido. Tudo bom? Beleza. Um dia desse aqui mesmo, eu e Sheila, ou foi quando a gente subiu para a congregação, ou quando desceu, um beberrão cheio de ar. Disse: ei, pastor, bom dia, boa noite. Deus abençoe, amém, amém. A gente tem que falar com todos, irmãos, sem exceção. Sejamos humildes de verdade, como Jesus foi. E quem vai lucrar com tudo isso é o reino de Deus. Mas as horas estão se indo, irmãos. Eu quero citar aqui rapidinho alguns exemplos de humildade. Abra sua Bíblia aí em 1 Samuel 18. Eu tenho 17 minutinhos, chega, meu Deus. 1 Samuel 18. Vamos ver um personagem aí que vocês conhecem. Este camarada, ele foi humilde, o bichinho de Jacó. 1 Samuel 18, 18. Diz assim, ó: mas Davi disse a Saul: quem sou eu? E qual é a minha vida? E a família de meu pai em Israel, para vir a ser genro do rei? Vocês conhecem a história, vocês sabem que Saul queria dar sua filha Merari para Davi. Deu, mas depois, ó, minha filha Merabi vai ser sua esposa, mas depois aqui, ó, deu uma rasteira de Davi e deu para outro companheiro. Mas de repente apareceu Mical. Mical gosta de Davi, né? O texto diz amava. Mical ama Davi, então já que ela ama Davi, tem Mical aí, fica com ela, pronto, ficou. Mas quando Davi soube que o rei queria fazer dele seu genro, disse: quem sou eu? Eu sou pastor de ovelhas, a minha família é pobre, meu pai também é pobre, nós não temos tanta coisa em Israel, não. Então, quem sou eu para vir a ser genro do rei? E você no singular, você sabe que Davi se tornou genro do rei. Agora o sogro foi uma cascavel surdo, né? Esse sogro aqui, sangue de Cristo tem poder, 1000 vezes. Mas Davi permaneceu humilde. Quem conhece a história de Davi, quem lê a história de Davi, sabe que ele continuou humilde. Davi nunca perdeu uma batalha, irmãos. Símbolo de Cristo. Cristo nunca perdeu uma batalha. E agora, o que acontece? Sempre humilde. Davi nunca ficou com o nariz empinado, nunca foi soberbo ou orgulhoso, por tudo que ele conquistou da parte do Senhor. Sempre foi um camarada humilde, um servo de Deus humilde. E a gente precisa seguir o exemplo de Davi quando as coisas vierem na nossa mão. Daniel capítulo 2. Depois de Ezequiel, Daniel, viu? Daniel capítulo 2. Agora é só rapidinho, só alguns exemplos de humildade. Daniel capítulo 2, versículo 30. Daniel 2 e 30. Veja aí o que é que diz o texto. Ó. E a mim me foi revelado este segredo.
não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Está aí. O rei teve um sonho, o sonho fugiu, mata toda a raça de sábios de Babilônia. Daniel soube, disse, não, deixa a gente orar. Fale com o rei que espera um pouquinho, a gente vai buscar a Deus, e Deus vai nos dar a revelação. Foram buscar a Deus, Daniel e seus 3 amigos, aí Deus vai dar a revelação a Daniel. Deus podia dar a qualquer um dos amigos, mas deu a Daniel. E quando Deus deu o sonho e a revelação para Daniel, aí Daniel disse, a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes. Olha, irmãos, Daniel foi um homem muito utilizado pelo Senhor no reino, né? Foi um homem muito utilizado por Deus, mas nunca ficou de nariz empinado, sempre humilde. Chegou à velhice, mas um velho humilde. Daniel chegou à velhice, mas chegou ainda com humildade. Tá vendo? Tem gente que começa humilde e termina soberbo. Adianta o quê, pelo amor de Deus? Sempre seja humilde, diz o texto sagrado. Então, veja que Daniel foi outro exemplo de humildade e que a gente precisa ser. Veja que ele era um homem muito culto, juntamente com seus amigos. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes. Olhe para Maria, não está aqui não no texto não, mas veio à minha mente. Maria, a mãe de Jesus. Alguém disse que Maria era a excepcional da época. Era excepcional. Não. A profecia diz, eis que uma virgem, artigo indefinido, eis que uma virgem dará à luz. Profecia acerca de Cristo. Mas em toda Nazaré, em toda a terra de Israel, vamos agora generalizar, em toda a terra de Israel, irmão, havia muitas moças piedosas, muitas moças santas, muitas moças fiéis a Deus. Mas Deus se agraciou de quem? Se agraciou de Maria. Não, eu vou escolher essa daqui. Eu não sei se ela era baixinha, se era mediana, se era alta, se era maguinha, se era um pouco, né, cheinha, ou não sei. Eu sei que Deus se agraciou de Maria. É esta que eu quero, porque Deus conhece o interior. Por mais que houvesse muitas moças em Israel, fiéis, santas, humildes, mas Deus escolheu, foi Maria. Eu quero esta aqui. É esta que vai ser a mãe do Salvador. E o que foi que ele disse? Que ela disse, cumpra-se em mim, cumpra-se em tua serva as palavras do Senhor. Então ela foi uma mulher humilde, irmãos, mesmo sendo escolhida para ser a mãe do Salvador, mas Maria, ela permaneceu humilde. Vamos para um outro exemplo aqui no Novo Testamento, Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Eu só vou ler este e mais um outro aqui e vamos encerrar. Faltam 10 para as 9, então certamente vamos terminar antes do horário. Semana que vem, se Jesus não vier, a gente continua com com outro comportamento da criança. Atos 20, 19. Diz assim, Paulo falando, como versículo 18. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes, vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo, me importei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e reticências. Veja, irmãos, que Paulo era consciente de que ele andava em humildade, de que ele servia a Deus com toda a humildade. E veja que ele chega a declarar aqui, que os anciãos da igreja, eles sabiam, vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que cheguei aqui, como eu tenho me portado no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade. Então veja, irmãos, não era somente Paulo que tinha consciência de que servia a Deus com toda a humildade. Os próprios anciãos, presbíteros da igreja, eles também sabiam
que Paulo servia a Deus com humildade. Isso quer dizer o quê? Que a humildade, ela é vista, irmãos. Quem anda com humildade verdadeira, sabe, eu luto para ser humilde, eu estou lutando para ser humilde de verdade. E o povo vê, está vendo ali? Está vendo fulano? Está vendo Beltrano? Ali é um homem, ali é uma mulher cristã, que está servindo a Deus com humildade. A gente vê que é uma pessoa que vivencia a humildade de Cristo. Então a humildade, ela também é testemunhada, ela é testificada, ela é contemplada. Se a gente não é humilde de verdade, irmão, do mesmo jeito. Toda a humildade fajunta ou maligna, como foi dito aqui, sopraram nos meus ouvidos, essa expressão correta também. Toda humildade que não é verdadeira, ela é maligna, irmão. E ela também é vista, ela também é testemunhada. A gente não sai espalhando, olha, fulano, aquilo ali é uma humildade fajunta, demônio. A gente não sabe que a gente não é doido. A gente tem juízo, até onde eu sei, a gente tem juízo. Mas a gente contempla, a gente vê dentro de nós, a gente sabe que ali é uma humildade fajunta. É uma humildade demoníaca. Tem a sabedoria de Deus, Tiago fala também, no capítulo 3, que tem a sabedoria demoníaca, terrena. Então tem a humildade também terrena, demoníaca, irmãos. E a gente precisa ser humilde de verdade. E Paulo, ele servia a Deus com toda a humildade. E finalmente mais um exemplo, Mateus capítulo 3. E vamos encerrar aqui. Mateus capítulo 3, versículo 14. Mateus 3, 14. Veja o que João o Batista disse. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu necessito de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Isso aqui tem a ver com o batismo de Jesus. Então veja, meus amados queridos irmãos, que João, ele foi um homem humilde. Houve uma certa feita que João disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua. Eu necessito ser batizado por ti, e vens tu a mim? Então veja que João Batista, ele era um homem também humilde, o precursor de Cristo, a voz de Deus no deserto, mas um homem humilde. Não. Eu tenho que ser batizado por ti, Senhor. Não sou eu que tenho que te batizar, não. Jesus, fica na tua, linguagem minha. Fica na tua, João. Convém-se cumprir toda a escritura. Me batize. E ele foi batizado. Então veja, irmãos, que a humildade, esta doutrina, ela pode ser vivenciada, se a gente quiser. Se a gente quiser, esta doutrina bíblica da humildade, ela pode ser vivenciada. Ela pode ser. Agora, a decisão é minha, a decisão é sua, a decisão é nossa, como diz um negócio aí afora. Então, a decisão é nossa, irmãos. A gente é que decide se vamos querer ser humildes de verdade ou não. Se não quiser, não vai ter futuro. Não tem futuro. Mas se quiser, tem futuro, porque a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes. Vamos ficar em pé e encerrar o trabalho com a oração ao nosso Deus. Quinta, culto de gratidão, irmãos. Venham se alegrar com os formandos. Tem irmãos da nossa igreja, que é Patrícia, Exônia, eu acho que tem outros mais aí da igreja. Quem? A Maria, a Zampieri. Quem? A Fabiana, né? Irmão, a Zampieri, ela tem uma empresa de construção, uma construtora, viu? Em Maceió, a Zampieri. Mas é humildezinha, tá aí. De vez em quando eu brinco com o herói, a construtora. Então, venham quinta-feira, viu? Vai ter uma palavra de Deus, é um presbítero de Rio Largo, nos trazer a palavra. Vai ter os louvores e a gente vai estar aqui para se alegrar com os que se alegram. Quem vai orar, meu Deus? Diácono Juscelino ora e presbítero Clodoaldo em Petra, a bênção apostólica. Domingo, culto com a mocidade.
Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Quem necessita de oração? Amém. Também. Vamos orar pelo irmão Marco, pede oração pelo irmão José. Irmão Leni também por tapete, né? Que conta muito situação delicada, mas Deus, acredito que Deus está no controle de todas as coisas. Irmão Zusa também. Nós vamos orar. Para não esquecer do nome, a gente vai apresentar todos, amém? E assim nós oremos. Querido Deus, Pai eterno que está no céu, nesta noite, meu Pai, quero te agradecer, Senhor, por mais um trabalho, pela palavra, Senhor, que serve para edificar, pela palavra, Senhor, que serve de alimento para a nossa alma. Eu, para cada dia, Senhor, nós estamos na tua casa, assim, para viver e aprender mais a tua palavra, para podermos andar em santidade, para que, Senhor, nós podemos, Senhor, preparar o caminho da salvação, que é através da tua palavra, Senhor. Meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, sou grato, Senhor, por cada irmão que estão aqui, meu Pai, aqueles que puderam vir, aqueles, Senhor, que estão enfermos, Senhor, tem misericórdia. Meu Pai, abençoa, Senhor, neste momento, Senhor, todos, Senhor, que estão necessitados, meu Pai. Tem misericórdia, Senhor, porque só Tu, Senhor, é misericordioso. Meu Pai, só Tu, meu Pai, está no controle de todas as coisas, meu Pai. Meu Pai, estende Tuas mãos sobre o seu irmão José, meu Pai. Seu irmão Tapete, seu qual encontra enfermo, em situação delicada, Senhor. Mas Tu, Senhor, és o Deus do impossível, meu Pai. Aleluia. Também, irmão Zusa, seu irmão Leni. Tu sabes, Senhor, da necessidade. Tu sabes o sofrimento, Senhor. Até quando, Tu não sei, mas Tu sabes. Nós estamos aqui, Senhor, para clamar, Senhor. E entregar, Senhor, esse sofrimento nas Tuas mãos, meu Pai. Sabemos que para nós não é fácil. Mas Tu, Senhor, com o sopro, Tu resolve tudo isso, Senhor. Porque Tu és Deus grande. Aleluia. Abençoa, Senhor, cada dia esse trabalho. Para cada dia, Senhor, nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Meu Pai, abençoa, Senhor, também o pastor da igreja, Senhor, pastor Silvio, toda a sua família, meu Pai. Abençoa, Senhor, os obreiros da Tua casa, dirigentes, Senhor, dos seus trabalhos. Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos despede em paz para o nosso lar. Meu Pai, também, Senhor, entrega nas mãos, Senhor, a Israel, meu Pai, aquela ação. Cada dia, Senhor, é um assunto diferente, é uma novidade. Também, meu Pai, nosso país, por tudo que está acontecendo, meu Pai. Tu sabe, Tu conhece, meu Pai. Não adianta Ele estar falando, não adianta, Senhor, nós estar murmurando, tão somente crer e entregar nas Tuas mãos. Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, leve em paz, Senhor, para o nosso lar, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço e te agradeço, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Meus irmãos, eu esqueci. Olha, ontem teve um culto lá em Caiçara. E uma pessoa, é uma criança ou adolescente? Pronto, Vanessa Stephanie. Olha, Vanessa, tem uma sua companheira também, viu? Vanessa Stephanie. Né, uma adolescentezinha lá em Caiçara, aceitou Jesus ontem. Então, tem umas vidas lá ainda que precisa de Cristo. Então, uma vez ou duas no mês, a gente vai lá em Caiçara. Não fui ontem porque tinha já compromisso. Mas na próxima, Deus querendo, estarei. Amanhã culto na casa do irmão Domingos. Quem puder estar lá, viu? Compareça. Pronto, desculpa aí. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Quando os irmãos orarem também, ore pela cidade de Maceió, viu? Jesus está precisando muito de oração para o Senhor segurar aquela cidade em cima, em nome do Senhor. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, e todos dizem... Fale com seu irmão, pelo amor de Deus, dê a paz do Senhor.